Jesus contra religião. Talvez um dos maiores desafios para alguém se tornar um seguidor de Jesus é realmente saber a diferença entre se tornar um seguidor de Jesus e um religioso, que nem sempre é óbvio. Vamos ler Jeremias 7. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrigem a sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta em suas ações, e se de fato trataram uns aos outros com justiça, não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem os outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Aqui Jeremias está na porta, basicamente, da igreja. Ele está falando, não adianta vir aqui e falar: eu amo Deus, glória a Deus. Esse é o templo do Senhor, do templo do Senhor, do templo do Senhor. Ele está dizendo que tem que acontecer uma coisa no coração para que realmente você aproxime de Deus. Deus está falando, não basta só vir para o templo. Não basta só ir para a igreja, cantar aleluia, escutar alguns louvores durante a semana. Realmente Deus espera de nós uma mudança do nosso coração. Então, quais são essas mudanças? Quais são características que poderiam ser religiosas e não necessariamente o que Deus espera de um discípulo? Eu acho que uma das primeiras é acreditar que só basta você aceitar Jesus ou crer em Jesus. Essa é a primeira. É suficiente que eu creio que Jesus existe, ele é uma pessoa boa. Eu não preciso segui-lo, eu não preciso ser um discípulo. Olhando em João 8, 31, 32, fala o seguinte: diz Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui, Jesus está falando para os judeus que já havia crido neles. Eles tinham uma espécie de crença. Mas Jesus está dizendo que isso deve levar para níveis além de só crer que Jesus é o Messias. Precisava ter uma dedicação à palavra dele. E ele está dizendo que isso tornaria alguém um discípulo, um seguidor dele. E essa pessoa viveria pela verdade que causaria as pessoas se sentirem livres. Então Jesus esperava que as pessoas tivessem um compromisso de segui-lo, além de só acreditar que ele é Messias. Tiago 2,19, essa escritura é tão interessante, fala o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Não adianta falar que eu acredito que Deus é isso ou aquilo. Até os demônios, os seres ruins, os anjos caídos que querem nos tentar para fazer um mal, creem em Jesus. Eles creem em Deus. Eles creem que Deus é poderoso, creem que Jesus é o Salvador. Mas não quer dizer que eles são cristãos. Vamos lá, né? Então, é algo além. Quando a gente vê o grande comissão, a gente vê o que Jesus esperava que as pessoas se tornariam e que essas pessoas fariam ao longo dos séculos. Mateus 28, 18 a 20 fala o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e diz: foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O convite de Jesus não foi crer em mim ou me aceita. Até essa escritura
Parece um pouco estranho acreditar que isso é o convite de Jesus, porque ele falou, foi-me dado toda autoridade no céu e toda autoridade na terra. Quer dizer, Jesus é o rei. O rei você não aceita, ele não é eleito, você não faz uma votação para esse rei. O rei é o rei, ponto. Jesus não é um pequeno cara do ensino médio inseguro precisando sua aceitação. Ele é o rei do universo, quer que você reconheça ou não. Mas o convite que Jesus está falando, ou está dizendo para aquele povo naquela época, quando ele estava com os apóstolos falando que vocês vão levar a mensagem adiante, o que ele está fazendo para nós é, nós devemos ser discípulos e fazer discípulos. Não é só crer que ele é uma pessoa incrível. Ele é um rei. Uma aceitação, você aceitar Jesus somente, parece um pouco piada diante dessa escritura. Nós somos chamados de aprender a obedecer esse rei, em seguir ele. E honestamente, se a gente começa a dar os passos pequenos de obediência, a gente vai ver quanto nossa vida vai melhorar de forma espiritual, mas provavelmente nessa vida também. Então, primeiro, saber a diferença entre aceitar e crer em Jesus e seguir. Isso pode demonstrar se a gente tem um entendimento religioso ou um entendimento sobre o que Jesus quer de nós. Segundo, entender a diferença entre sentimentos e obediência simples. Um religioso tem muitos sentimentos, e um discípulo, um seguidor de Jesus, tem uma obediência simples. Pode até sentir muita coisa, mas essa obediência é o que marca um discípulo. Lucas 11, 27 fala o seguinte: quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Você pode imaginar um pouco da cena, né? Jesus está ensinando, as pessoas estão animadas e essa mulher fala: você é top, quero viver com o coração quente para esse Jesus. Até a mãe deles deve ser top. Aí ele fala: na verdade, não tem nada a ver com toda esse show que você está fazendo. Não adianta falar: eu sou apaixonado por Jesus. Aí falta a obediência. Provérbios 19, 2 fala o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Se você tem muito ânimo, eu quero viver com Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu nunca vi alguém tão apaixonado de Jesus como eu estou. Será que você conhece Jesus? Essa talvez é a primeira pergunta. Qual é o Jesus que você está adorando? Porque se isso é o Deus que você tem na sua cabeça, isso pode ser problemático. Mas se isso é o Jesus que a gente vê nas escrituras, isso é bom. Isso é bom você ter essa paixão. Mas paixão não quer dizer que você ama Jesus de verdade. Fala o seguinte, Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A janta, a paixão? Paixão pode ser enganosa. Jesus fala o seguinte: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Não adianta falar que você ama Jesus, que você está apaixonado por Jesus. Em sua obediência falta. Como anda a sua obediência? Ou você está mais prestes a falar quanto você ama Jesus de uma forma passional do que fala das áreas que é difícil obedecer a esse Deus. É difícil obedecer Jesus. Se você está mais disposto a falar de estou animado sobre quem Deus é, sem aceitar que Jesus nos chama de fazer coisas difíceis, esse amor, pelo menos, é superficial. Mas não tem um Deus, não tem como falar que você conhece Jesus em você não querer obedecer. Obediência é simples. Jesus falou, eu vou fazer. Jesus falou, é para perdoar meu pai.
vou perdoar meu pai. Jesus falou, é para eu ir estar envolvido com irmãos. Eu vou estar envolvido com irmãos. Jesus fala, eu não vou ficar dando desculpa. Eu vou realmente, se eu amo Jesus, eu vou realmente obedecer. Essa obediência vai ser simples, eu não vou complicar. Mas teologicamente, se eu sair bem no grego... Não, Jesus falou, pronto, eu amo ele. O que custa de mim? Eu amo tanto ele. Demonstra, um discípulo de Jesus demonstra seu amor por Deus com desejo em realmente fazendo, ou conseguindo obedecer.